Em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Repete comigo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo disse: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Repita comigo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa versão que você está lendo é Almeida, Revista e Atualizada, ARA. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso aqui vai virar tema da minha pregação de quinta-feira. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu vou ficar falando disso pelo menos aí um mês inteiro nas quintas-feiras, claro, usando muitos textos bíblicos para complementar, mas fundamentalmente é essa verdade que eu estou trabalhando. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para o domingo, como eu falo mais a um povo que é da igreja, eu vou trabalhar a parte final. Não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Isso aqui, querido, é na verdade, uma vez que você tomou a decisão certa, não mude de opinião e retorne àquela mesma velha opinião antiga que você já tinha antes de conhecer o Evangelho. A primeira parte é uma boa notícia para quem está preso. O final do texto é uma boa notícia para quem já está livre. Mas hoje, eu queria pegar o meio do versículo: permanecei, pois, firmes. E eu queria falar com você um pouquinho a respeito de firmeza cristã. Firmeza espiritual. Isso é bíblico. Foi o Espírito Santo quem falou e foi Paulo quem escreveu. Permanecei, pois, firmes. Essa firmeza citada, ela é necessária, ela é indispensável para a nossa caminhada cristã, mas infelizmente, queridos, em 25 anos de pastoreio, e principalmente agora, com o avanço da tecnologia, com a internet, com a globalização, se você perceber, se você observar com cuidado, vai notar que essa firmeza cristã está cada vez menos perceptível. Na medida em que nós vamos entrando nos últimos dias, e nós já estamos vivendo esses últimos dias citados na Bíblia, um espírito de apostasia tem tomado conta do mundo, tem se estendido sobre a terra e, infelizmente, alcançado aqueles que deveriam permanecer, pois, firmes. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Esse versículo dá para fazer 3 menções ou mensagens diferenciadas. Eu poderia pregar a primeira parte, se fosse quinta. Eu posso pregar o final em vários domingos, mas hoje eu quero pegar esse miolo, porque a Santa Ceia reúne a maior parte dos membros. E eu queria pensar com você a respeito da firmeza que Paulo está citando pelo Espírito Santo, necessária, fundamental, indispensável para a nossa caminhada cristã. Infelizmente, por conta da apostasia desses últimos dias, há menos pessoas no caminho todos os dias. Se você ler Mateus 24, lá na sua casa, você vai ver Jesus Cristo conversando com os discípulos e falando dos sinais, das evidências que vão surgir sobre a terra quando nós estivermos adentrando os últimos dias, no princípio das dores. E muitas das coisas que você vai ler ali, você vai dizer: puxa, mas isso tudo já está acontecendo e já faz algum tempo. Significa o quê? Que as contrações, elas já estão sinalizando que nós já estamos na última hora. A verdade é que a hora ninguém sabe, a hora mesmo ninguém conhece. Por isso, fica um alerta na Bíblia,
um tempo todo, vigiem, orem, para que vocês não sejam pegos desprevenidos. Até porque o espírito de apostasia está na terra nos últimos dias, e isso foi o próprio Cristo que falou. Vocês vão perceber um esfriamento, tanto no meio dos ímpios, quanto no meio dos crentes. Está escrito em Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 12, e estas palavras são do próprio Senhor Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olhe naquele texto que está ali na projeção. É pela multiplicação da iniquidade que o amor se esfriará de quase todos. Eu quero que você por um momento pense nesse quase todos. Quantos são estes quase todos que esfriarão? Você pode ter certeza que são muitos. Muitos. Bispo, muitos. Não, mas eu queria ter uma dimensão. Muitos. Mas muito quanto? Quase todos. E essas palavras não são minhas, são do Cristo. Está escrito aqui, que por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de quase todos esfriará. Se você der uma observada no mundo ao redor, você vai perceber que amor verdadeiro é uma coisa que já está ficando cada vez mais raro. E eu estou falando de ímpio. Não há amor no mundo. O que há no mundo é crueldade, maldade, malignidade, injustiça, impunidade. Querido, se você olhar com olhos naturais para o mundo, você desacredita de tudo e diz: Deus, me tira daqui, porque esse mundo está convulsionando. A iniquidade, ela está se multiplicando de tal maneira que nós não conseguimos dimensionar até onde o homem é capaz de ir com a sua crueldade. Eu estou falando dos ímpios. Mas esse versículo não se aplica apenas aos ímpios que estão no mundo. Dentro desse quase todos que esfriaram, existem muitos que se proclamam crentes em Jesus Cristo e também apostatarão da sua fé. Esse espírito de apostasia, ele está sobre a terra, agindo nesse sistema chamado de mundo, porque quando Jesus Cristo disse, eu venci o mundo, Ele não está falando do planeta, da criação, a criação é perfeita. Quando Cristo se refere ao mundo, Ele está falando do sistema que governa o mundo. Esse odeia você. Não odeia o ímpio, mas odeia você. Ele não tem que se esforçar tanto para atacar e destruir o ímpio que já está debaixo do seu domínio. A única oposição contra Satanás e esse sistema chamado mundo é a igreja de Cristo que ainda está aqui. A única oposição é a igreja. A igreja não são os prédios. Quando eu falo a igreja, não estou falando da instituição, eu estou falando das pessoas que nasceram de novo e são verdadeiramente crentes em Jesus Cristo. Eu não estou falando de todas as pessoas que frequentam as igrejas. Eu estou falando de todas as pessoas que tiveram uma experiência genuína de novo nascimento e foram convertidas de fato pelo Espírito Santo e estão dentro de um processo tríplice que começa na justificação, passa pela santificação e termina na glorificação.
A justificação é quando ele tira o velho coração e dá o coração novo. É quando a pessoa é convertida e nasce de novo, se torna uma nova criatura. Aí é o milagre da justificação. A partir daí, começa uma caminhada. E eu quero que você olhe para a minha mão e perceba que eu ensinei quinta-feira que a vida do crente é uma caminhada ascendente. Que eu estou falando de forma figurada, do vale para o topo da montanha. É um caminho ascendente. Essa jornada, querido, na terra é um teste, é uma prova. E nessa caminhada, muita gente vai ser qualificada e aprovada como genuína. E muitos serão desclassificados e eliminados, porque são poucos. Poucos. A Bíblia diz que são poucos os que se manterão fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Poucos. Jesus disse, e se alguém aqui leva a sério aquilo que Cristo fala, considere o que ele falou desses últimos dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse quase todos é muita gente ímpia, incrédula, mas tem uma porção de gente supostamente crente, mentalmente crente, nominalmente evangélica ou cristã. Bispo, como é que nós vamos saber? Nós não vamos saber. E você não tem que olhar a coroa da cabeça do outro. Guarda a tua coroa para ninguém tomar ela de você. Mas o fato, querido, é que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão à minha direita. Bispo, é muita gente, mas está caindo tudo do meu lado. Mas eu pensava que quem caía no meio da guerra eram os demônios, mas eu não ando com os demônios. Você não anda com os demônios. Imagina se eu tenho 11.000 demônios andando junto comigo, para 1000 cair de um lado e 10.000 cair do outro. Não, querido, eu não ando com demônio, não. Eu ando com os que vão no caminho. O povo do caminho está aqui. O povo do caminho está aqui comigo. Aqueles que optaram pelo caminho estão fazendo uma jornada ascendente, subindo. Eu só quero que você entenda que a vida está subtraindo. As provas e os testes estão qualificando e promovendo, desclassificando e eliminando ao mesmo tempo. Estreito é o caminho, poucos são os que vão por ele. E a seara, bispo? A seara é grande, mas e os ceifeiros? São poucos. Mas quantos são chamados? Muitos. Mas escolhidos? Poucos. O meu apelo, querido, nessa manhã de domingo é para que entre os poucos você seja contado. Porque quase todos esfriarão. E não sou eu que estou falando isso. Está na Bíblia. Mateus 24, que eu acabei de ler para você, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. A parcela que ficou é pequena. Poucos vão por esse caminho, poucos são ceifeiros da seara, poucos são escolhidos. E se você me perguntar, bispo, isso que você está falando, isso é muito sério? Por isso é que eu estou falando. Num tempo em que nós vemos o evangelho sendo pregado e anunciado, está na televisão, está na internet, está na rede social, está em tudo quanto é canto, os cantores, os pregadores estão nas mídias, as igrejas estão superlotadas, algumas com mais, algumas com menos, mas o movimento estatístico do crescimento da igreja evangélica é grande. São Paulo é a capital
pentecostal da América Latina. É onde mais tem gente pentecostal na América Latina. São Paulo. É muita gente crente, ou pelo menos que se apresenta como sendo evangélico. Mas eu queria perguntar para você nesta manhã, já que nós estamos no meio do povo que se proclama crente em Jesus Cristo, quantos nessa massa, quantos nessa estatística tiveram uma conversão genuína e são verdadeiramente crentes em Jesus? Quantos são, bispo, os que tiveram a genuína experiência do novo nascimento? Saíram do processo da justificação e estão crescendo, caminhando para cima, num processo de maturação, é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, até chegar lá na glorificação, que é a hora de entrar num corpo transformado lá na eternidade. Quantos são? Queridos, biblicamente eu sei que por se multiplicar o mal no mundo, o amor vai esfriar em quase todos. E eu oro, clamando a misericórdia de Deus, para que nenhum de nós faça parte dessa estatística, dos que apostataram sua fé. A palavra aqui não é apostasia, é esfriamento. Esfriamento, querido, pode ser costume. E eu estou pedindo em nome de Jesus, para que você não se acostume com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia, com o culto, com o ato de cultuar. Porque é fácil, querido, você ligar um piloto automático e viver assim, ó. No vamos atrás dos outros. A regra faz o religioso, mas só a experiência faz o crente verdadeiro. Diga para o teu irmão ao lado que a regra faz o religioso. Diga, mas só a experiência profunda com Deus fará de mim e de você crentes em Cristo verdadeiros. Eu estou falando, querido, de pessoas que são capazes de permanecer firmes, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por quê? Porque há uma possibilidade de retrocesso. Mas vai esfriar, bispo? Segundo a Bíblia, quase todos. Mas isso não é só em relação a ímpio. Querido, se eu for falar aqui hoje de visão apocalíptica, eu posso começar a citar de 2 que estão no campo, sobe um. 2 estão deitados, sobe o outro. Das 10, 5 ficou para trás. Esse quase todos é muita gente. E os poucos são os genuínos. E eu oro para que você seja contado entre os tais. Quem são os genuínos? Os que permaneceram firmes. É um comprometimento de vida e morte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E ao que vencer. Por quê? Ao que vencer, porque, querido, isso aqui é uma batalha, isso aqui é uma guerra, isso aqui é uma luta, não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, mas é guerra diária. E ao que vencer, a subida, porque o teste e a prova vai qualificando e eliminando. O que é genuíno, ele aprova e passa para outra fase. E o que retrocede, nesse eu não tenho prazer.
Esse que retrocedeu, não tenho prazer nenhum nele. Quem pôs a mão, não olha para trás, é sim ou não, ou é maligno, não tem como. Mas quantos vão esfriar, bispo? Quase todos. Mas chamados, muitos. Genuínos, poucos. Eu tenho que ser contado nessa minoria. Você precisa ser achado no meio desse grupinho que permaneceu fiel, apesar da dureza do caminho, porque o caminho é estreito mesmo. Tá fácil do outro lado. Aqui, querido, não tá fácil não. É desafio em cima de desafio. Mas existem pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com o evangelho do Cristo. Eles estão comprometidos com a Bíblia de Deus. Eu estou falando, eles creem realmente em Jesus e na sua palavra, e escolheram viver com uma fé voltada nele. Isso é cristocentrismo, ao inverso do que muitos estão praticando hoje, o egocentrismo. É o evangelho segundo eu entendo, é o evangelho segundo eu penso. Não é o evangelho segundo Mateus pelo Espírito, não é o evangelho segundo Marcos, Lucas e João, segundo o Espírito Santo. É o evangelho segundo a minha própria interpretação, porque é assim que eu vejo. E tem muito crente, ou pelo menos pseudo crente, vivendo esse evangelho particular. O que há atualmente de desigrejados é uma coisa imensa, em todo lugar. Pessoas que estão convictas, eu não preciso ir à igreja para ter relacionamento com Deus. Eu não vou na igreja, mas eu sou evangélico. Querido, a mesma mentira que Satanás usou durante todo o tempo em que ele viveu escravo no mundo, ele está usando agora. A pessoa mudou de lugar, mas não mudou de vida. Mudou de igreja, mas não mudou de pensamento. Até hoje eu encontro pessoas, isso é uma mentira mais velha, mais usada. Elas dizem, eu não vou em igreja nenhuma, mas eu e Deus, eu creio muito em Deus. Me estranha, querido, é as pessoas dizerem, eu sou evangélico, mas eu não vou à igreja. Até porque eu não preciso ir na igreja para ter relacionamento com Deus. Eu posso ter minha comunhão com Deus na minha casa. É a mesma mentira, é a mesma mentalidade influenciada pelo maligno, é a mesma cegueira de outrora, que só mudou de lugar. Mas a convicção que tem é que está tudo bem. Eu e Deus estamos muito bem, o que é um engano, porque Cristo é a cabeça do corpo, e quem não está no corpo, que é a igreja, não está em comunhão com Ele. Já é o esfriamento, já é o retrocesso, já é o retorno para o espírito de apostasia. Eu não preciso estar em comunhão para eu estar espiritualmente bem com Deus. Se estas pessoas pensassem só para si, já seria doença suficiente para matá-la. Elas contam para os outros, elas semeiam isso, confusão, semeiam fermento, e com isso, querido, além delas se perderem, elas carregam junto os outros, desinformados, que começam a achar legal esse assunto do desigrejamento. Está acontecendo em qualquer parte do mundo, viu, queridos? Eu, dentro da minha esfera de atuação, sondo o que está acontecendo no mundo inteiro. Dentro da minha esfera, todas as igrejas estão do mesmo jeito. Tem aqui e em todo lugar.
Pessoas que conheceram Jesus, mudaram de prédio, trocaram de templo, mudaram o nome da religião, mas nunca mudaram de vida, nunca mudaram de pensamento. Elas são apenas um número estatístico, por IBGE, mas o nome delas não consta no livro, porque elas nunca nasceram de novo. Elas tiveram uma experiência intelectual e aceitaram que a verdade era lógica, e disseram sim para essa doutrina. É nova, é bacana. Sim, eu reconheço, confesso, declaro, sou isso aí. Mas o que vai provar a legitimidade da tua conversão é a tua permanência no caminho estreito, apesar de tudo que você vai enfrentar subindo até encontrar Jesus Cristo no céu. E à medida em que o tempo vai chegando, aí, querido, vai esfriando quase todos. E no final, quantos vão chegar? Poucos. É o que está escrito. Poucos. E se você me perguntar, quem são? Os vencedores. O Senhor disse no Apocalipse várias vezes: ao que vencer eu farei, ao que vencer eu darei, ao que vencer. Bispo, Jesus já não venceu? Venceu, filho. Você toma isso pela fé, aplica e deixa Deus manifestar essa vitória. Mas é no meio da guerra. Mas nós temos que lutar? Mas não temos. Não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, forças malignas que dominam o sistema chamado mundo. Essa semana foi uma semana decepcionante, pelo menos para mim. Talvez você tenha achado legal, eu achei terrível. Eu achei terrível a malignidade do sistema. Eu digo, só existe uma esperança: Jesus Cristo e a sua igreja. Só existe uma esperança, queridos, é Jesus Cristo e a sua igreja. Só existe uma esperança, é Cristo e a igreja. Diga para o amado que está do teu lado: só existe uma única esperança, é Jesus Cristo e a igreja. Por que, bispo, você está falando da igreja? Porque não se separa Cristo da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Quando você fala que reconhece o Cristo, tem que reconhecer a igreja também, porque é a mesma pessoa aos olhos de Deus. Isso aqui, querido, é o império. Só a igreja levantando as mãos e clamando: venha teu reino, para que haja justiça na terra. O reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça. Será que ainda tem esperança, bispo? Eu só vejo no Cristo e no corpo dele que está em cima da terra. Vocês são o sal, é o que preserva, querida, a carne para não apodrecer. Vocês são a luz, e essa influência, ela vai ter que aparecer. Você está falando de política? Não, não estou falando de política, não. Eu estou dizendo, queridos, que o corpo de Cristo é feito de muitos membros ligados, e quem é desigrejado e vive a parte da realidade do corpo não pode ser contado, porque quem está no corpo é genuinamente igreja de Jesus. Mas você acha que todo mundo aqui é perfeito? Nem você que pensou isso. Eu, tampouco. Mas eu sou a igreja, bispo. Separado do prédio, você é um tijolo. Dentro do projeto, você é a construção. Nós só somos edifícios se nós estivermos ligados um no outro. Caso contrário, querido, nós somos pessoas individualistas, egocêntricas, que não entenderam até hoje o que significa a unidade da fé, de um só Deus, um só corpo, um só Espírito, um só batismo.
Até Satanás sabe que se for dividido não prospera. Mas para prosperar, tem que estar junto. É que nós temos diferenças. Graças a Deus, nós não somos cópias. Você é uma pessoa única. Por isso que o propósito de Deus na sua vida é único também. Ele tem promessas para a sua vida que são distintas e você vai vivê-las todas em nome de Jesus. Apesar de tudo isso que está aí fora. E querido, está bem ali. Está bem ali. Bem pertinho. Um toquezinho no celular que você distrair, seu filho acessa. O youtuber que quer desconstruir na cabeça das crianças toda concepção de família. Pai, mãe e filhos. Qual que é o desafio, bispo? Permanecei, pois, firmes. Permanecei, pois, firmes. Diga para o teu irmão, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firmes. Diga, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por quê? Porque nós já viemos desse jugo, nós já viemos desse lugar, aonde nós pensávamos, eu não preciso de Deus, eu estou muito bem com Ele, eu creio nele, está tudo certo, eu não preciso da igreja, eu não vou na igreja, mas eu sou uma pessoa do bem, eu posso ter minha comunhão sozinho lá na minha casa. Mas querido, não é o evangelho segundo você pensa, é a Bíblia conforme o Espírito Santo escreveu. Como é bom que estejam unidos os irmãos. É como um óleo precioso descendo sobre a cabeça do sacerdote Arão. Ali Deus ordena a seu favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse povo é um corpo. Esse corpo ele está ligado pelas juntas. Ele está todo ligado como membro. Ele se move como um exército cujo comandante é Jeová Tsidkenu. Quando você cantou, levantem, abram as portas, o Senhor dos exércitos, Ele tem seu povo. Nós somos o povo, nós somos o povo a quem Ele chamou. Nós somos a raça, nós somos a geração, nós somos a propriedade. Você é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. Eu estou dizendo, querida, que está acontecendo uma guerra nesse exato momento para levar você da mornidão para o esfriamento. Satanás não ataca os seus demônios. Os demônios não são problema para Satanás. Você é um problema no mundo para esse sistema. Eu queria que você contasse para a pessoa que está do teu lado: esse mundo te odeia. Não fosse o Senhor ao teu lado, o inimigo já teria dado cabo da sua vida. Diga, ele não vem se não for para roubar, para matar, para destruir. Eu quero que você entenda que a guerra está acontecendo e retratada na Bíblia. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Vamos a Efésios. Vamos a Efésios no capítulo 6. Eu quero ler com você um trecho de Efésios, aonde Paulo fala no versículo 13 a respeito do permanecer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, observe que eu sublinhei, permanecer inabaláveis. Leia em voz alta comigo, por favor. Portanto, continue. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tome a armadura. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, disse Paulo aos Efésios.
Durante a campanha, na quinta-feira, eu vou te ensinar, nos domingos que virão, se Deus permitir, vou te ensinar como é que toma toda a armadura e se fortalece, se reveste. Querido, o dia mau está aí o tempo inteiro. O sistema está atacando sem parar. O Salmo 91, que você conhece bem, dá um retrato da guerra que envolve a igreja. Aquele que habita, não é passa, não é visita, vai quando dá, frequenta se pode. É aquele que habita, vive, permanece, pois, firme no seu lugar. A sombra do Onipotente cobre e guarda. Eu direi para os meus anjos. Aí o Salmo fala: por que Deus deu ordem aos anjos para nos guardar? Para que a praga não entre na nossa casa. Porque tem praga, tem peste, mortandade, tem seta. É um ataque permanente e verdadeiro. É real. Ele ataca mesmo. E agora, querido, eu quero que você por um momento receba a luz e perceba o que está escrito no versículo 7 do Salmo 91 que você conhece. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Permanecei, pois, firmes. Tu não serás atingido. É triste, querido, saber que os que estão caindo são os que vão comigo, porque eu não sou parceiro de demônio nenhum. Eu não convivo no caminho dos ímpios, porque o caminho do ímpio é o largo. Eu estou no estreito, então não é do ímpio que o salmista está falando. O assunto aqui é quem caminha do meu lado. Olha o versículo 14. Do mesmo Salmo 91, o versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou. Esse encarecidamente aqui é o cara que é tão carente, que se jogou dependente, diz: sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro, como eu te amo, como eu te quero. Sim, mas está chovendo, mas eu te quero. Mas está difícil, mas eu te quero. Mas é feriado, mas eu te quero. Feriado prolongado, mas eu te quero. Mas muita gente diz que não precisa ir buscar, porque pode ficar assim de boa em qualquer lugar aí que eu sou de Deus e tá. Não, é isso aí, querido. É uma mentira. Mas olha, é incrível que, sendo uma mentira tão velha, os crentes ainda caiam nela. Eles mudam de nome, mas é a mesma bobagem. Quem é de Cristo está ligado no corpo, que não tem como ser de outro jeito. Ramo fora da videira não vinga. Brasa fora da fogueira apaga. Não tem jeito. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Por que ele chegou nesse lugar alto? Porque ele conheceu de fato quem eu sou. Isso aqui, querido, é experiência genuína, é conhecimento verdadeiro. Passa na prova, a prova e legitimiza. Eu não vou voltar atrás. Eu sei o que eu escolhi e eu não vou abrir mão. Eu escolhi a melhor parte e ela não vai ser tirada da minha vida.
Eu quero o Senhor, independente de qualquer circunstância ao meu redor. Eu queria que você fizesse um apelo para a pessoa que está aí do seu lado. Permanecei, pois, firmes. Diga para o irmão ao lado, em nome de Jesus, permaneça firme. Diga, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do seu poder. Eu vou terminar dizendo que o novo nascimento é uma experiência pessoal. A santificação é individual. Mais do que nunca, igreja, o nosso compromisso tornará legítima a nossa experiência com Deus. E o tempo que você tem de carreira deve tornar você mais fiel e não acostumado e conformado com Deus. Conta para essa pessoa que tem anos de carreira aí ao seu lado, esses teus anos de carreira, todo esse tempo que você viveu com Deus, deve torná-lo mais fiel, nunca acostumado e conformado com as coisas de Deus. Dá um toquezinho no teu irmão, diga, seja fiel até a morte. Deus tem uma coroa preparada para você. Fique firme, permaneça firme. A prova, o teste, ou vai te qualificar e te legitimizar, ou quem sabe, desqualificar e eliminar. Será, bispo, que existe muita gente que ouviu a verdade, mas nunca teve uma experiência profunda com ela? Infelizmente. É você quem vai analisar? Graças a Deus que não sou eu. É o anjo na hora que estiver passando e recolhendo. É Deus, o Espírito Santo, que conhece o íntimo do coração. Eu não estou aqui para analisar o teu nível de conversão. Eu só estou aqui para te dizer: lutamos com armas de fé.